Bom, nós estamos estudando a vida espírita. Nós já fomos até a pergunta número... A 227 nós fizemos, agora falta a 228 para frente. É a noção do espírito errante ainda, não é? Então agora, olhem para mim aqui vocês, fecha o livro aí. Todo mundo com o livro fechado. Em que condições um espírito deixa de ser errante? Levanta a mão quem quer responder. Vai lá, Vanderlei. Espírito puro. Metade certa. Aqui, Vanderlei. Porque está encarnado. Metade certa. Quem sabe me dá a resposta inteira certa? Em que condições o espírito deixa de ser errante? Vamos lá, levanta a mão. Não, ele já falou. Agora vamos pegar outro. Meio certo, nos dois. É a somatória das duas respostas. Meu Deus, olha, É isso aí. Ele está se redimindo do 1813 da semana passada. Aquele lá foi... Vai lá, Rui, fala aí. Quando ele encarna ou quando ele se torna Exatamente. Um espírito puro. Quando o espírito volta para a vida física, ele deixa de ser espírito errante. Ou quando, no processo evolutivo, ele atinge a condição de pureza. Por que isto? O que acontece com ele quando atinge a condição de pureza? Por quê? O que acontece com ele quando chega na pureza? Ei, Rodolfo, fala aí, Rodolfo. Você está pensando lá no parquímetro, lá no estacionamento, no negócio do táxi? Ele não precisa mais encarnar, né? Ele já sabe tudo. Ah, isso aí. Ele leva o táxi, mas ele vai estudando o livro dos Espíritos. Então, quando o espírito atinge a condição de pureza, ele não precisa mais renascer. Como ele não precisa mais renascer, ele já não é mais espírito errante. Porque espírito errante, diferentemente do que a nossa irmã aqui estava querendo dizer, a Jucimara, que é a primeira noção que as pessoas têm do que significa a palavra errante. A palavra errante não significa o indivíduo que cometeu erros. Significa o quê? O espírito que está vagando, que não está no corpo encarnado e que não é um espírito puro. Porque se ele está encarnado, ele já está na matéria. E se ele é um espírito puro, não precisa mais vir para o corpo. Entre estas duas condições, todos os espíritos que estão desencarnados e que precisam renascer são qualificados como espíritos errantes, espíritos que vagam em busca da sua evolução. Para não ser mais espírito errante, portanto, o que é preciso? Primeira condição, a primeira situação em que ele não é mais errante é quando ele encarna. E a segunda, quando ele sobe de nível até a pureza. Chegando ao espírito puro, ele não precisa mais renascer. Então aí não é mais espírito errante, ok? Vai ter sempre aquela dúvida, mas e se ele acerta? Mesmo estando desencarnado, se ele acerta, ele não para de ser espírito errante? Não, ele continua a ser espírito errante, mas acertante. Ele está acertando. Está fazendo o que é correto. Por isso, ele não é incompatível ser errante e acertante. Porque este errante, divagante, não é incompatível com aquele que faz o que é certo. Certo? Entendido ou não? Tudo bem. Vamos agora então para a pergunta. A pergunta 227 é aquela: de que maneira os espíritos errantes se instruem? Sem dúvida, eles não o fazem do mesmo modo que nós. Como que nós nos instruímos? Como? Compra um livro, faz um curso, vai para a escola, troca ideias com pessoas que podem te ensinar.
Então Kardec está dizendo, quando nós estamos encarnados, nós temos um modo de aprender as coisas. E os espíritos errantes? Naturalmente, eles não estão como nós, no mesmo ambiente. Como é que eles aprendem as coisas? Isso nós já vimos semana passada. Vamos relembrar, através da leitura. Os espíritos errantes estudam o seu passado e procuram os meios para se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem. Ouvem as palavras dos homens mais esclarecidos e os avisos dos espíritos mais elevados. E isso lhes dá ideias que não tinham. Certo? Então, espíritos errantes podem aprender com você? Podem. Cada um de vocês pode ajudar um espírito errante a se instruir? Pode. E mesmo quando você nem imagine, você está fazendo isso. Quando você está assistindo alguma coisa bonita, pensando alguma coisa boa, conversando sobre assuntos nobres, lendo alguma coisa instrutiva, todas as coisas positivas que você faz podem ser usadas por espíritos amigos para trazerem entidades que estão precisando se esclarecer, a fim de que elas possam aprender com os seus exemplos. Agora, além de sermos uma fonte de ensinamentos também para esses espíritos, outros espíritos podem ajudá-los. Eles podem fazer cursos, eles podem aprender com a troca de informações entre eles. Eles podem aprender relembrando o seu passado e vendo onde eles erraram, fazendo um levantamento, uma apuração do que eles acertaram, do que eles não acertaram. Porque como espíritos poderão, na medida em que passem a ter lucidez, compreender melhor a sua situação quando estava na Terra. É algo que de verdade ajuda o espírito ao aprendizado. Mesmo como espírito errante, então o espírito aprende? Aprende ou não? Aprende. Agora, a pergunta que vem em seguida, antes da gente ir para a pergunta seguinte, o Valdiner vai fazer uma indagação. Pois não, Valdiner? Os espíritos errantes desenvolvem a inteligência também? Ou depende da sua condição de encarnado para desenvolver a inteligência? Se você voltar, vamos pegar aqui no índice, vamos lá na pergunta 76. Pergunta 76 do Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Que definição se pode dar dos espíritos? Resposta. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Isso. Bom, nós observamos aqui que quando o indivíduo chega a ser espírito, certo? Atingindo o seu status espírito, ele já é inteligente. Então, a sua indagação de que se os espíritos do plano espiritual, eles desenvolvem a inteligência, eles exercitam, mas eles já são inteligentes. Quando eles se tornam espíritos, eles assim são guindados à condição de espírito, porque vindo do reino animal inferior, onde ainda não há inteligência plena, eles passaram a ser espíritos plenamente inteligentes, dotados desta capacidade integral. Portanto, é que a resposta é esta: os espíritos são os seres inteligentes da criação. Agora, desde que ele está vivo com inteligência, o exercício dessa inteligência pode ser realizado em quaisquer situações em que ele se encontre, seja como encarnado, seja como espírito. Porque a inteligência é exatamente o processo de você observar alguma coisa e entender como aquilo acontece, como aquilo funciona. Ou você olha, isso aqui é uma cadeira. Ah, cadeira. Como que você está inteligindo este conceito, este conteúdo? Uma coisa usada para sentar, que tem 4 pernas e um encosto.
Você aprendeu, você foi capaz de assimilar um conteúdo. Você então tem a inteligência. Agora, você observando isto, você diz que isso é cadeira. Agora, alguém pode te apresentar uma outra que tenha 4 pernas. Uma outra coisa que tenha 4 pernas. Quem se lembra de alguma? Uma mesa, que tem 4 pernas. Aí, esta é mesa, tem 4 pernas. Ah, mas a outra é cadeira, tem 4 pernas. Por que essa chama mesa? Você já está fazendo o quê? Comparando. Quando você apreende o conteúdo, você está inteligindo. Quando você compara os conteúdos, você está raciocinando. Então você vai perceber que a mesa, ela tem 4 pernas, que nem a cadeira. Só que tem uma coisa diferente. Ela não tem encosto. Ah, legal, não tem encosto. Aí você vai lá no centro do Bezerra, você que está estudando, e você encontra um negócio como esse aqui, ó, que o Gaspar vai mostrar. Aí, Gaspar, isso aqui, ó, tá vendo? O que é isso aqui? Um negócio com 4 pernas. Aí você fala, olha, que mesa bonita! Por quê? Você já aprendeu que a cadeira tem encosto, que a mesa tem 4 pernas, mas não tem encosto. Isso aqui, que mesa legal, só que essa mesa é pequenininha, aquela outra mesa lá é grandona. Acho que aqui só cabe um prato. Aí alguém fala para você, mas isso aí não é mesa. Como assim? Você falta apreender o conteúdo disto aqui. Como se chama isso aqui? Banco. Banco. Tem 4 pernas, tem um negócio que você usa para sentar, não tem encosto e não é mesa. Então você está inteligindo conceitos, entendendo, e quando você começa a comparar, você começa a raciocinar os conceitos. Agora, o cara fala para esse indivíduo, né? Ô fulano, pega esse cheque aqui e leva lá no banco para mim. Ah, tá bom, pode deixar que eu levo. Aí, então ele pega o cheque, vai lá no Bezerra, põe o cheque no banco e vai embora para casa. Aí o outro desesperado, como? O que você fez com o dinheiro que não caiu na minha conta? Eu fiquei com o cheque sem fundo. Ué, eu levei no banco. Você falou para eu levar no banco, eu levei. Fui lá no Vanderlei, o centro estava fechado, o Vanderlei abriu para mim. Eu peguei, fui lá naquele lugar onde tinha aquele banco e pus lá o cheque. Não sei o que você vai fazer com esse cheque lá. Achei estranho, mas é o banco. Não é um negócio com 4 pés, de madeira. Não tem encosto. Não é banco? É banco. Mas não é esse o banco que eu falei para você levar, seu infeliz. Mas tem outro. Ai, mas vivia nessa terra é muito complicado. Eu vou voltar lá para a savana, porque lá lebre é lebre, lá passarinho é passarinho, lá eu sei quando chove, eu sinto o cheiro. É exatamente o processo de você deixar a selva, onde as coisas não eram muito claras assim, intelectualmente falando, mas você sabia o que era o quê. Pelo cheiro você chegava na presa, você sabia quando a fêmea estava disponível para ser cortejada, e ela realmente, pelo odor que emitia, estava no período fértil, e nunca vinha com aquelas histórias, eu estou com dor de cabeça, hoje não, que eu estou com sono. Agora, saiu desse reino animal irracional, chegou no reino hominal, é uma tragédia. Porque banco é banco, mas tem outro banco, cadeira é cadeira, tem outra cadeira, e a fulana tá afim, mas ela também não quer, tá com dor de cabeça. Você não sabe nunca como que é que vai dar certo o negócio. Mas isto, Valdiner, é próprio de quem raciocina. Então, o raciocínio, que é a combinação dos conceitos que nós inteligimos, porque nós aprendemos, ele vai dar-se em qualquer situação, encarnado, desencarnado, não importa, o espírito estará sempre podendo aprender, desenvolvendo o raciocínio na medida que ele já é inteligente, certo?
Se ele é espírito, ele é inteligente. Se ele não for inteligente, ele é espírito? Ainda não é espírito humano. Ele é princípio inteligente que está no reino animal inferior, estagiando para chegar um dia à condição de espírito humano. Mas, falando espírito, considerado, portanto, como um conceito que abrange a condição humana, este indivíduo já é inteligente. Você fala assim, mas o cara era tão burro, o cara parecia um jumento, mas ele andava de duas patas? Andava. Ele vestia roupa assim que nem nós? Vestia. Calça jeans, camiseta? Então, ele pode parecer um jumento, mas ele é um ser inteligente. Ele tem um raciocínio, ele tem todo o ferramental para que aquilo que ele apreenda, ele possa processar. Não é o sentido da pessoa ser inteligente porque ela sabe muito, ou porque ela estudou bastante, ou porque ela é mais do que o outro quando se comparam as inteligências. Não. O ser humano, estando com o cérebro em condições normais, ele é inteligente. Aliás, é qualificação distintiva da raça. Nós temos, quando vamos fazer as classificações biológicas, nós temos duas questões que são importantes, que dão a família e a espécie, não é? O nome científico, ele é dividido em duas partes, que é a condição genérica e a diferença específica. Quando vocês estudam metodologia do trabalho científico, quando vocês vão buscar a compreensão da formação dos nomes científicos, você vai ter, para discernir uma pessoa ou um grupo de outro, dois nomes, que são, no nosso caso, Homo sapiens, que é a qualidade genérica com a diferença específica. Nós pertencemos ao grupo Homo, com a diferença específica que este grupo, nós somos Homo sapiens, homens que pensam. E assim, os nomes científicos são dados aos diversos seres com este duplo padrão. O ramo e depois a espécie, a diferença que faz com que ele seja um indivíduo. Quando você escuta dizer Homo sapiens, você já pensa em quê? Em um ser humano, não é? Porque só o ser humano inteligente está enquadrado nesta definição. Ok, Valdiner? Bom, mais alguma dúvida antes de irmos para a pergunta 228? Vamos então para ela. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? O que vocês acham? Os espíritos, aqui ele está falando genericamente. Os espíritos, uma vez estando do lado de lá, eles conservam algumas das paixões que eles possuíam quando estavam na Terra como ser humano, encarnado? Quem acha que sim, levanta a mão. Conservam. Quem acha que não, levanta a mão. O que você está abanando na mão aí, Terezinha? Tá. Tem os dois lados, tem os inferiores. Sim, nós estamos falando, como eu já disse, genericamente a palavra espírito. Né? Como espírito, a única diferença entre ele e o encarnado qual é? Qual é a diferença de um espírito e de uma alma? O corpo. Só essa. Tanto que toda noite você se torna espírito e nem percebe. E todo dia você volta a ser alma e está igualzinho. Não é bem essa referência que faz o Livro dos Espíritos, mas nós a estamos usando para que vocês entendam que no Livro dos Espíritos, Kardec usa a palavra espírito para designar o princípio inteligente desvinculado do corpo de carne. Tudo que ele fala é espírito, está se referindo a um ser desencarnado. Quando ele usa a expressão alma, ele está dizendo de alguém que está
ainda preso ao corpo físico, portanto, encarnado. Ok? Essa é uma distinção que ele faz lá no começo, explicando a terminologia que ele usa. Mas nós podemos dizer, de noite a gente é espírito, né? Está fora do corpo, está sonhando. De dia a gente é alma, porque está grudado lá, né? Não é bem essa verdade, porque de noite a gente ainda continua grudado no corpo, né? Não somos espírito ainda, somos alma desdobrada, no conceito rigoroso do Livro dos Espíritos. Bom, então, os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Eles podem conservar, eles continuam a ser aqueles que torciam para o Coringão, para o Parmeira, que gostavam de uma birita. Você acha que podem continuar a ter essas sensações? Podem, porque faz parte da sua natureza. Agora, o que acontece? Na medida em que você, como ser humano, começa a entender certas realidades da vida, você começa a fazer escolhas diferentes, não é mesmo? Você tem coisas que você já fez em uma época da sua vida e que depois você aprendeu certas coisas e que você resolveu não fazer mais. Alguém se lembra de alguma situação assim na própria experiência que possa ser contada? Sem assim causar nenhum constrangimento? Espera um pouquinho, vem cá. Só para o Vanderlei trazer o microfone. Aqui, ó, para ela. Nós nunca podemos confiar plenamente em uma pessoa, mesmo ela se dizendo sua amiga. Porque é um problema. Você confia, você se entrega e de repente você é traído. Mas você está falando de uma frustração. Você está falando de uma coisa que feriu você porque você confiou em alguém. Mas a minha pergunta é: quem de vocês tinha determinadas condutas e que depois, por entender que as coisas não eram mais adequadas, pararam de ter essas condutas? Mudaram. Por exemplo, espera aí que o Vanderlei vai lá. Fumar, beber. Isso. São atitudes que antes eram agradáveis, que a pessoa gostava, que a pessoa achava legal, e que depois pode acontecer de ela não querer mais isto para ela. Então os vícios são coisas que muitas pessoas, estando em uma situação inicial de dependência, podem optar por mudar a sua condição de dependente. Agora outras continuam viciadas a vida inteira, não é mesmo? E às vezes só vão piorando. Além desse exemplo, algum outro que vocês se lembrem? Aqui, ó. Jogar um papel na rua. Jogar papel na rua. Como que é isso aí? Aos 20 anos Ramon, eu fazia isso. Você pegava... Sim, e não qualquer via... coisa você jogava pela janela, jogava na rua. E não via mal nenhum nisso. Sim. E agora? Nossa, nem pensar. Agora, capaz de sair catando papel que os outros jogam. É isso. Isso é um avanço ou é um atraso? É uma melhora ou é uma piora? É uma melhora. Quem mais se lembra de alguma coisa? Hein, Arthur? Não lembra de nada, Arthur? Não. Aqui, ó. Antes eu jogava o lixo tudo junto, fazia uma bagunça. Hoje não, eu já separo todos os lixos certinho, porque eu estou querendo ajudar a natureza. Isso. Então eu acho que é um avanço também. Existe a coleta seletiva de lixo. Antigamente, você pegava tudo, punha numa sacolona e jogava lá no quintal do vizinho, né? No terreno baldio. Ah, mas passa 2 vezes, 3 vezes por semana, a colega diz, mas eu vou ficar esperando que esse lixo, a cachorrada rasga, vou jogar essa tão fácil, eu passo assim, faço, o negócio já cai lá, no terreno vago. Muita gente tinha esse hábito, não é o caso da nossa irmã, ela não disse isso, quem está dizendo sou eu. E depois começou a se conscientizar de que é errado você jogar lixo no terreno que não é seu, não é adequado. Agora, além disto, o que aconteceu? A nossa coletividade criou um conceito de reciclagem, para diminuir as perdas, o estrago, a poluição.
E a nossa irmã está dizendo, antigamente, eu pegava tudo, jogava tudo no mesmo pacote e o lixeiro levava. Você vai levar alguma multa se você não fizer a separação? Você vai levar alguma punição da prefeitura? Não. Se você quiser continuar jogando tudo no mesmo pacote, você continua. E o lixeiro leva e faz a mesma coisa. Mas, uma transformação, na medida em que ela pôde ver que há um esforço para diminuir-se a poluição, o estrago, o desperdício, ela passou a adotar um conceito novo e, mesmo que ela tenha que ter 2, 3, 4 sacolas diferentes, ela passou a fazer essa separação de uma forma mais fácil, para o benefício de todos. Então, como? Até o óleo. Então, essa é uma outra experiência positiva, que encarnada, ela mudou nela mesma. Quem mais aí tem uma experiência? Edir? Quando pequenininho era uma pestinha no interior. Não tinha passarinho que não queria matar os passarinhos, não tinha um que passava para gente matar. Hoje cuido das aves. Consciência vai chegando, não é? Então, isso acontece com muita criança. A criançada acha que é legal, né? Ter mira, fazer o bichinho sofrer, não está nem aí com o sofrimento dele, né? Aí vai crescendo, vai aprendendo, vai mudando os conceitos e passa a ser alguém que defenda ou que procure beneficiar os seres vivos. É uma mudança. Quem tem mais alguma lembrança aqui? Ana Paula? Eu era refém da televisão. Você era o quê? Refém da televisão. Refém da televisão. De todo tipo de lixo, de cinema, filme de terror, essas coisas. Depois eu passava muito mal, não dormia, era um terror. Eu não aprendia, não entendia por quê. E hoje a coisa que eu mais passo longe é da televisão. Então vai ficando, depois que a gente vai estudando, vai aprendendo e amadurecendo, você vai ficando seletivo e fiquei mais crítica, porque era assim, a TV era o sujeito, eu era o objeto. Sim. Eu não conseguia entrar em casa se a TV era entrar e ligar a TV. A primeira coisa que eu fazia. E hoje é objeto de decoração, só tá lá para tirar a porra. Sim. Esse é um outro exemplo interessante, muito importante também, porque faz parte da realidade pessoal das vidas de cada um de nós. Quem mais tem alguma lembrança? Aqui, Vanderlei, nosso irmão Reginaldo. Capacete e cinto de segurança. Capacete e cinto de segurança. Capacete para andar de moto. Capacete na moto. E cinto de segurança no carro. Cinto de segurança. Você usar e põe no código de trânsito aí. Isso. E usar. São hábitos que nós não tínhamos e que depois se transformaram em leis para que a gente pudesse se defender de qualquer eventualidade. Ninguém quer se matar, mas acaba se matando porque não está com o equipamento adequado. Então vocês veem que existem leis que têm que ser assim para colocar as pessoas num rumo que vai ser bom para elas mesmas. E depois que você faz isto, você percebe que isso é útil, você já não mais precisa da lei. Você passa a usar com consciência, porque sabe que aquilo vai te proteger. Que mais? Que mais? Geralmente as crianças, quando vão brincar, fazem a maior bagunça, né? Jogam os brinquedos tudo longe. Você era assim também, Arthur? Vem cá, Vanderlei. Acorda, meu. Nós queremos acabar com a sua barriguinha, Vanderlei. E aí, Arthur, você, quando criança, era bagunceiro? Era bagunceiro. Aí, conforme vai crescendo, a gente vê que não é o melhor a fazer e aí arruma mais. Agora pode brincar. Agora arruma, brinca e depois arruma. Brinca e arruma, não é? Quando a gente é criança, a gente acha que a mãe é escrava, né, Silvinha? Que a mãe, o pai, tem que fazer tudo que o filho desarrumou, botar no lugar. Mas depois vai crescendo e vai mudando e começa a perceber que o ambiente onde você vive tem a sua cara. Se é um lixo, é porque você é igual àquilo. Mas se é organizado, é porque você decidiu mudar e fazer diferente. Então, vejam só que coisa interessante. Era muito mais legal, né? Aquele tempo que você podia botar tudo uma coisa só e levava lá fora e o lixeiro carregava.
Agora você tem que pegar um saco. O que é isso aqui? É plástico? É papel? Isso aqui é vidro? Põe um aqui, põe outro lá, põe outro lá. Você tem que fazer uma seleção. Era muito mais simples quando você não se preocupava que boiada era qual lá e abria a porteira e os bois se misturavam. Muito mais fácil. Não tinha que ficar apartando um do outro, não é? Era muito gostoso quando você podia catar o lixo, né? Coisa mais chata, papel de bala. Você resolve chupar um papel de bala, aí olha para todo lado, ai, não tem ninguém vendo. Não é mais meu, o problema não é mais meu. O problema de transferir as responsabilidades para os outros é muito gostoso. Agora, quando você se conscientiza, você passa a preferir ter mais trabalho para ter uma vida melhor. No total da convivência. E é isso que o Kardec ouviu dos espíritos na resposta da pergunta que ele fez na 228. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Será que existe espírito que desencarnou e agora fica lá obsedando televisão na casa de algum fanático de televisão? Existe ou não? Existe. Claro que existe. Existe uma dona maricota que adora ver a novela das 8 e como espírito tem que sair do cemitério e procurar uma casa onde a novela está passando? Existe. Claro. Existe. E assim é com todo tipo de escolhas. Principalmente as piores, as ruins, as inferiores. As de violência, as de sexo. Porque isso estimula a inferioridade. E, por falar nisso, eu me recordo de uma conhecida que disse que lá na cidade dela havia um senhor numa casa espírita que disse aos mais amigos, aos mais próximos, que não tinha nenhum problema assistir filme pornográfico na televisão. Bastava fazer uma prece, dar um passe na televisão, que ela ficava envolvida magneticamente e aí não ia ter problema, que a pessoa podia fazer o que ela quisesse. É uma técnica que eu não recomendo, porque o Espírito Lúcido já nos revelou muitas coisas em relação às influências das entidades necessitadas nos processos da sexualidade desajustada. Agora, cada um vai ter a companhia que queira. Não reclame depois, não tem problema. Agora, essas paixões os espíritos conservam? Vamos ver a resposta. Os espíritos elevados, perdendo seu envoltório físico, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, conservam-nas, pois de outra forma seriam da primeira ordem, seriam espíritos puros, espíritos bons. Então, conservar ele conservará. O mal vai conservar a má paixão. O bom conservará a paixão boa, livrando-se das inferiores. Certo? Dúvidas? Perguntas? Então, a nossa vibração, aquilo que nós gostamos de fazer, aonde nós vamos, o que nós lemos, o que nós falamos, atrai aqueles espíritos que se simpatizam com aquelas coisas. Existem espíritos que vão assistir luta de boxe? Existem. Lá no lugar onde um está se batendo, matando o outro? Existe. E ficam lá na torcida. Se você vai ler o livro A Força da Bondade do Espírito Lúcido, o romance, você vai ver qual a quantidade de espíritos que estava no circo máximo quando as primeiras vítimas de Nero foram conduzidas para serem devoradas pelas feras. Havia um grupo de encarnados que estava lá numa festa danada, mas juntamente deles no plano espiritual, Lúcio descreve como era o circo, espiritualmente falando. A quantidade, o número assombroso de milhares e milhares, centenas de milhares de espíritos que ali estavam também para ver a mesma coisa. E é muito bonita a descrição, porque ali ele mostra como as entidades superiores estavam para ajudar a resgatar não só as vítimas da dantesca apresentação, os encarnados que foram devorados, como também os espíritos que estavam assistindo aquilo.
É muito emocionante a descrição que Lúcio faz no romance A Força da Bondade sobre este processo da morte de Cleofas, de Lívia, dos outros cristãos que estavam ali presos nas catacumbas, e como eles aproveitaram isto para fazer o resgate daquelas entidades que pudessem aceitar o convite do bem para deixarem aquele tipo de vida. Mas eles estavam lá, na farra, todo mundo querendo assistir. Vocês não se lembram que na semana passada nós falamos do Aristarco? Nós falamos do Malaquias? Lembram ou não? Pelo jeito não. Lembram que eu contei que nos Mensageiros o instrutor Alfredo, não contei aqui para vocês? Contei ou não contei? Pega aí o seu livro lá, vai lá. A Cícera é aquela que está sempre anotando. Quando eu tenho dúvida, eu peço para a Cícera me dar o caderno dela, porque aí eu tenho certeza que eu falei. Eles estavam no posto de socorro, não é casa transitória, é o posto de socorro. E quando eles foram falar com espíritos dementados, é o título do capítulo, os espíritos dementados, ele conversa com 3, mas 2 ali são interessantes, porque são o Malaquias, que está pedindo que ele precisa voltar para a terra dele, que o médico tem que dar alta para ele, que ele precisa voltar, porque os escravos estão precisando dele. Só que o livro foi escrito em 1941, a escravidão aconteceu em 1888. Se ele morreu ainda como dono de escravo, ele morreu antes da libertação da escravidão, ele morreu, vamos fazer de conta que ele tenha morrido em 1881, quando ainda existia escravos. Ele está em 1941 pedindo para receber a alta do hospital, porque ele tem que voltar para a casa dele, cuidar dos escravos dele. Quantos anos se passaram? Quantos? 1881 a 1941. 60 anos. 60 anos se passaram e ele não sabe nem que ele apitou na curva. Não sabe nem que ele não tem mais corpo de carne. E nós vimos também o caso do Aristarco. O caso do Aristarco é ainda pior. Ele está pedindo que o instrutor permita que ele volte para casa, porque ele precisa advogar junto do imperador, que ele mandou ofício para o imperador, porque o Visconde de Cairu está querendo impedir que ele tome posse na herança dele, os primos estão querendo enganá-lo, ficar com a parte dele que é maior, e o Visconde de Cairu está lá apoiando a petição dos primos, e ele fez um ofício para o imperador não permitir isso, ele tem que voltar porque ele precisa ir lá na audiência com o imperador. Estão em 1941. O Visconde de Cairu morreu quando mesmo? Quando foi que o Visconde de Cairu morreu? 1835, se não me engano. Quando o Visconde de Cairu morreu, o imperador era Dom Pedro I. Não era o imperador Dom Pedro I, mas o imperador a que ele se refere era Dom Pedro I. Porque o Dom Pedro II, quando o pai abdica, em 1825, Dom Pedro II tem apenas 4 para 5 anos. Não pode ser o imperador a quem ele dirige a petição. Fica sob a regência de José Bonifácio. Só com o golpe da maioridade, quando ele faz 14 anos, de 14 para 15 anos, é que eles dão o golpe da maioridade e ele então se torna imperador com 14 anos. Mas se o Aristarco fez um pedido para o imperador, e quem está lá mexendo os pauzinhos, o Visconde de Cairu, que morreu em 1835, portanto o imperador era criança, ele está se referindo ao imperador anterior, Dom Pedro I. Portanto, ele deve ter morrido antes de Dom Pedro I ter abdicado, coisa que aconteceu em 1825. Vamos fazer de conta que ele morreu em 1821, só para a conta ficar redonda. De 1821 a 1941 são quantos anos? 120 anos. Ele era espírito há 120 anos, achando que ele estava encarnado.
Dureza, né? Imagina você de repente descobrir que só faz 120 anos que você já não tem mais o corpo, que não tem mais a herança, que não tem mais os primos, que não tem mais o Dom Pedro, nem o tal do Visconde do Cairu lá. Perder 120 anos na jornada da vida. Então, essas realidades, elas naturalmente, elas acompanham o espírito. Se ele é um espírito mais avançado, ele vai largar isto. Ele vai procurar entender. Alguma coisa está esquisita. Se você entende que chega um momento em que tudo parece ficar diferente quando o corpo morre, tudo fica diferente. Você antes de morrer já sabe se preparar. A hora que eu levantar e que eu não conseguir calçar o meu chinelo, que o chinelo eu puser o pé e ele não sai do lugar, tem alguma coisa suspeita. A hora que eu sair da cama, eu não tenho chinelo. Você é um pé de chinelo, nem chinelo tem. Você sai da cama, quer sair do quarto, pega na maçaneta e nada. Minha maçaneta não gira? Meu Deus, alguém colou essa maçaneta. Eu não estou conseguindo sair do quarto. Porque a gente sempre vai pensar isso. Aí você vai ter uma pessoa dormindo ali perto, você vai e grita: ô fulano, abre aí a porta, acorda, eu não tenho que sair do quarto, está na hora de ir para o trabalho. E a pessoa não acorda. Aí você fala: pô, mas ela ficou surda. Pô, eu estou gritando aqui, não está nem aí, que sono pesado. Mas em tudo isso desconfie da outra hipótese. Não mexe a maçaneta. Eu grito, ninguém escuta. Aí procura no banheiro um espelho. Aí a hora que você passar no espelho e não acontecer nada, aí você tem a certeza que está na hora de catar as trouxas e esperar o bonde. Porque alguma coisa vai passar lá para catar o selo e vai embora. Então, se você tem essa noção antes de acontecer o processo da desencarnação, quando acontecer com você, você pelo menos vai saber: puxa vida, tem alguma coisa suspeita nessa situação que eu estou vivendo. Mas eu tive lá no Bezerra, tinha um cara chato lá que ficava falando: põe a mão na maçaneta, vê no espelho. Pô, esse cara, eu vou fazer o que esse cara falou para eu fazer, porque pode ser que esse negócio estranho seja exatamente aquilo que ele falou que um dia ia acontecer comigo. Perdi o meu corpo. Bom, eu perdi o meu corpo, e agora? Você já não faz mais parte deste lado. Este lado onde você tinha carro, casa, mulher, marido, filho, trabalho, emprego, dinheiro no banco, dívida. Se você fica triste porque perdeu todo o seu dinheiro, fique feliz que agora você não tem mais dívida. Quem estava crendo que ia receber doce, agora vai ter que brigar com os herdeiros. Ai, graças a Deus, eu não tenho mais que ficar preocupado com a bolsa, se ela sobe, se ela baixa, se o dólar foi e voltou, se vai ter guerra ou não vai ter. Ah, agora eu sou espírito. Pronto, todo lado de lá. Não tenho mais esse compromisso. Se liberte disto. Jogue fora as roupas do... agora eu não sei quantas calças eu tiro do guarda-roupa, quantos vestidos. E tinha lá uns que eu não usei. E agora? Quem será que vai ficar com eles? Olha o egoísmo falando. Eu não quero que a minha prima use aqueles vestidos, porque ela já vai ficar muito mais bonita do que eu era. Larga a sua prima, faz de conta que ela é uma deusa, que você vai ficar muito contente que ela vai usar a sua roupa. Então pense assim: agora ela vai usar roupa de defunto, quero ver se ela vai ter coragem. Com isso você se livra. Você se livra dessa situação. Você se livra desses apegos e faz com que a sua mente comece a funcionar em outra direção, segundo outros valores. Os bons espíritos, eles guardam as virtudes boas, aquelas coisas construtivas, as coisas positivas. Eles colocam aqui que os espíritos elevados, eles abdicam das paixões ruins. Nós vemos em uma das passagens do livro de André Luiz que em determinado momento eles estão querendo um pouco de tranquilidade, eles estão na terra, eles estão buscando um refúgio, e eles encontram numa casa um homem que está lendo, um intelectual, uma pessoa assim bem preparada e espiritualmente sensível.
Então, um espírito se aproxima dele e sugere que ele coloque uma música. Agora, se acontecesse isso nessa época, sugere pro cara por uma música. Ele vai lá no Michel Teló e pega lá, vou botar essa música, se eu te pego, se eu te pego, se eu te pego, se eu te pego, se eu te pego. Pô, mas essa música que o espírito quer ouvir? Claro que não. Capaz do espírito sair correndo. Mas lá no livro, André Luiz fala que eles intuíram o homem foi até a discoteca que ele tinha lá, um conjunto de discos, escolheu a Sinfonia Pastoral de Beethoven, a Sinfonia número 6. É uma sinfonia que tem toda a temática do campo, uma temática linda que faz as pessoas que a escutem meditarem na natureza. É chamada de pastoral exatamente por isso, não foi Beethoven que deu esse nome. Foram as pessoas que depois foram vendo que ela apresenta exatamente essa temática. Ela começa muito suave, parece que tem passarinho cantando. Mas isso é em orquestra, não é com uma flauta rachada cantando. É uma orquestra, uma coisa linda. E os espíritos precisam daquilo. Estão procurando um ambiente em que esta harmonia possa acalmar e possa abastecê-los. E eles conseguem, por buscarem boas paixões, por buscarem coisas nobres. Daí ser também uma das coisas importantes que nós devemos nos lembrar. Quando nós cultivamos coisas elevadas, ao deixarmos o corpo, isso será natural em nós. Nós vamos procurá-las. Mas se nós só gostamos de coisas torpes, será muito difícil ao sair do corpo, nós queremos coisas boas. Nós vamos procurar as mesmas tragédias, né? Luquinha, você tinha levantado a mão? Por favor, pode fazer a pergunta. Talvez será duas. Espera aí. Talvez será duas, dependendo da resposta. Dentro da resposta 228, e ao contrário, né, os espíritos elevados mantêm as suas paixões e os inferiores as más paixões. Quando reencarna, quando volta, ele vem, esses espíritos vêm com essas lembranças também? Eles vêm com as tendências que fazem parte da sua personalidade. Agora, durante o tempo que ele está no estado errante, ele aprende ou não aprende? Aprende. Então, se ele conseguir no estado espiritual descobrir coisas novas, fazer a seleção do lixo dele, parar de querer jogar papel na rua, passar a colocar os brinquedos em ordem, porque ele escolheu isto como espírito, ele poderá desenvolver lá no plano espiritual um outro padrão estético. E então, quando ele voltar para a Terra, inclusive ele pode solicitar dos espíritos amigos que o permitam, que ele possa renascer junto de pessoas que o ajudem a cultivar essas novas escolhas, para que ele não seja sequer tentado a voltar a gostar do fio do cabelo no paletó, né? Sequer tentado a isto. E isto é possível, ele se prepara lá. Inclusive no livro Nosso Lar nós temos a descrição do campo da música. Um dos capítulos finais, lá 40 e pouco, André Luiz conta como é o campo da música, um lugar onde os espíritos vão para deleitar-se. E que no campo da música de Nosso Lar existem em quatro vértices daquele retângulo, existem músicas regionais, músicas específicas para determinados gostos. Enquanto que no centro, a música que é a executada é a chamada música sublime, uma música que não é nem valsa, nem rock, nem samba, nem twist, nem chachado, que eu não sei se são essas as outras, né? Mas ali no centro, a música que é executada, ela se origina nos padrões estéticos dos planos superiores, enquanto que as outras
nos outros cantos, são opções para os espíritos que ainda gostem lá daqueles outros padrões de estética musical. Para vocês verem como no mundo espiritual isso é importante. E ele pode sair daquela condição periférica para tornar-se alguém que aprecie a música mais elevada. E quando ele volta para a Terra, aquilo que antes ele não havia cultivado, e que agora ele cultivou, passa a fazer parte das suas escolhas no novo mundo, no novo corpo que ele está tomando. Próxima pergunta. Aí, no caso, nós estamos nos dias de hoje, na vida humana, a gente tem evoluído, como foi alguns exemplos que o pessoal mostrou aí, tá? Mas, de repente, na vivência, a gente vê que tem pessoas que tomam algumas atitudes ainda como se fosse que ela tivesse da época da escravidão, nos dias de hoje, no preconceito, ela não aprendeu ainda como ser humano, essa pessoa ficou naquele estado, esse espírito reencarnado ficou naquele estado que você consta do Malaquias, lá, da história do Malaquias, que ela ficou, ela volta sem perceber que ela está 40 anos, 100 anos fora do ar? Não, veja só. O Malaquias, ele ainda não reencarnou. Ele está num posto de socorro, recebendo tratamento. Quando ele se entender e perceber que ele está esse tempo todo, 60 anos, parado lá, ele ainda não estará pronto para o reencarno. Ele será trabalhado, ele será esclarecido, ele precisará passar talvez mais 10, 20, 30 anos se preparando para voltar. Agora, quando a pessoa está encarnada e ela exterioriza esse tipo de sentimento, essa posição de arrogância, é porque ele carrega esses defeitos com ele, o trabalho de preparação que foi feito ele não aproveitou, ele preferiu, talvez pelas experiências que ele teve, talvez pelas posturas arrogantes e inferiores do seu espírito, ele preferiu ter uma posição arcaica em relação a que ele poderia ter escolhido. Então, isto reflete o espírito atrasado que ele é. Nós já vimos aqui, algumas perguntas antes, que um espírito bom pode voltar na condição ruim? Pergunta 194, do Livro dos Espíritos. Lê para mim, Lucas. Você está com óculos? Tá bom. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? Resposta: não, visto que ela não pode degenerar. A pergunta é muito interessante. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? Não, visto que ela não pode degenerar. Não pode piorar de uma vida para outra. Agora, logo abaixo. Então, a alma de um homem mau pode vir a ser a de um homem de bem? A de um homem de bem não pode vir a ser a de um homem mau, se ele já é um homem bom, espiritualmente falando. Agora, se ele é mau, ele pode vir a ser bom? Pode, se ele melhorar. Se ele melhorou, ele poderá transformar-se e ser um espírito melhor, com novas atitudes. Se ele se arrependeu, sim. E isso então é uma recompensa. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que já alcançaram. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais modesto artesão e vice-versa, porque as posições entre os homens frequentemente estão na razão inversa da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Agora, se esse espírito está na condição de ter este tipo de comportamento, significa que ele não é um espírito ainda evoluído. Entendeu? Tá? Aqui, Vanderlei, por favor. Se uma
pessoa, no começo, ela nova, ela jovem, ela ainda erra muito. Só no finalzinho de vida, ela começa a tentar ser boa, ela começa a tentar assimilar esse novo tipo de vida. É reconhecido isso no plano espiritual, mesmo se ela foi muito má no começo da vida e depois, ela, por algum motivo, ela começa a ficar boa? Bom, vamos raciocinar isso de uma forma muito prática. Você, não você, né? O ser humano, o jovem, começa a gastar tudo que ele quer, fazer compra, fazer dívida, fazer papagaio, deixar tudo pendurado, e ele passa a sua juventude, a idade inicial da sua fase adulta, só tomando dinheiro emprestado e não pagando ninguém. E ele é visto como um caloteiro, é processado, perseguido. Ele pode pagar as dívidas dele? Com 40, 50 anos, ele pôs a cabeça no lugar. Ele pode? Está autorizado a pagar as suas dívidas? Pode ou não pode? Algumas das dívidas já prescreveram? Quando ele era lá adolescente, ele deu calote no cara, o pipoqueiro da escola. Deixou de pagar R$2 que ficaram lá pendurados no pobre pipoqueiro. O pipoqueiro já morreu, agora ele tem 48. Toda vez que ele lembra, passa da frente da escola, vê um pipoqueiro, ele lembra que ele deixou lá 2 contos pendurados no pipoqueiro da escola dele. Ele pode pagar o pipoqueiro mesmo depois de ter passado tanto tempo? Pode, ele pode voltar à família do pipoqueiro, ele pode ir atrás, olha, o seu fulano morava onde, eu tenho uma dívida que eu fiquei devendo para ele, eu queria, se ele não está mais aqui, eu quero deixar aquilo que eu deveria ter pago, com juro, correção monetária e mais alguma coisa, para vocês que são família dele. Ele pode fazer isso? Pode, porque agora não é mais o problema dos R$2, de um pacote de pipoca. Agora é o problema dele com ele mesmo, da consciência que o acusa. Ele só vai conseguir passar na frente de uma escola e ver um pipoqueiro sem se sentir culpado depois que ele corrigiu o erro que ele cometeu. E ele pode fazer isso? Pode. Pode. Absurda é a ideia de que este cara, depois que deixou a dívida pendente com o pipoqueiro, morre e aí vai para o inferno queimar sem se consumir por causa dos 2 contos que ele não pagou para o pipoqueiro. É a eternidade afora. Então, obviamente, que o universo foi construído, como a escola foi construída, para que a gente parasse de ser ignorante. Não é para que a gente tirasse 0. Não é para que a gente tivesse a nota máxima. É para que a gente aprendesse. Então, o mau aluno do começo do ano pode ser aprovado no fim do ano? Pode. E o professor vai ficar muito contente de ver que aquele relapso, aquele preguiçoso, aquele marginal ou sem-marginal, agora conseguiu vencer. Ele vai se orgulhar mais deste aluno do que daquele aluno que sempre foi um bom aluno e que não lhe deu nenhum trabalho, sempre tirava boa nota. Porque naquele que era difícil e que conseguiu vencer essa dificuldade, o professor vai ver a marca da sua paciência, a marca do seu empenho, da sua dedicação, de quanto lhe custou e de quanto ele, professor, aprendeu a vencer nele mesmo a má vontade, a raiva e ser professor. O bom professor só se gradua com o mau aluno. O bom professor gosta do bom aluno, porque não lhe dá trabalho, mas ele só será bom professor com o mau aluno. Porque aí não é só o seu saber que está em jogo, aí é seu humanismo, é a sua grandeza de espírito. É isso que é ensinar o outro. Não é ensinar a fazer conta, não é só ensinar a fazer raciocínio. Isso aqui é um banco, isso aqui é uma cadeira. Qualquer máquina faz isso. Mas você vê o aluno perturbado, você vê o aluno com o olho vermelho,
e você imaginar que ele pode ter apanhado em casa, você imaginar que ele se drogou, que ele bebeu ontem, e que é por isso que ele não está aprendendo qual é a nota ou qual é o resultado daquela conta, isso é ser professor. Isso é ser alguém que não quer apenas fazer máquinas que pensam, quer ir além, quer fazer aquela pessoa se tornar digna da raça humana. E isto é das coisas mais lindas que alguém pode fazer por outra pessoa. Não é só ensinar o beabá, é resgatar aquela alma para que ela tenha orgulho dela mesma. E se isso é tão assim bonito, num ambiente tão perverso como é a Terra, feito por nós tão ignorantes, puxa, como deve ser lindo no universo. Quando vê que alguém passou a vida fazendo bobagem e de repente se arrepende. Que ninguém acredita nesse arrependimento, nenhum homem vai estender a mão para cumprimentar aquele feliz, mas os espíritos, vendo que é sincero, eles apoiam, eles amparam, eles fazem tudo o que podem para resgatar aquele espírito. Por quê? Porque as dívidas dele vão continuar existindo. E mais para frente, quando ele estiver com mais vergonha do que ele já fez de errado, ele mesmo vai procurar o pipoqueiro para pagar. Mas para que ele chegue à consciência de que ele errou, ele precisa de ajuda. E esta ajuda passa exatamente por ele não ser massacrado, por ele não ser pisado, por não ser humilhado, porque ele já sabe a porcaria que ele é. Ele não precisa que ninguém diga isso para ele. Ele precisa sim que alguém acredite que ele não é aquele traste. Ele precisa que alguém diga a ele que ele é uma boa pessoa. Porque só assim, quando alguém acredita que ele é bom, ele fará de tudo para ser isto, para que aquela pessoa que acreditou nele não se decepcione, não seja mais uma que ele enganou. Quando chega a hora da consciência, este é o tesouro mais valioso para qualquer indivíduo que tenha feito um mal. É não ser mais aquele que engane as pessoas. Por isso é que no universo, este é o trabalho mais lindo que existe. Nós estamos inseridos nisto, nas duas posições simultaneamente. Nós somos os miseráveis, nós somos os delinquentes que alguém amparou, que alguém adotou e que nos pôs para frente ao mesmo tempo em que nós somos aqueles que podemos ajudar outros delinquentes a serem melhores, que podemos ter paciência, que podemos querer que um bandido seja de verdade um santo com a nossa ajuda. Porque é nisso que o Evangelho nos ensina que o universo se fundamenta. O universo se fundamenta na solidariedade do bem. Sempre. Em todas as nossas dificuldades, em tudo aquilo que nós estamos precisando, espíritos superiores nos amparam. Porque eles contam que na nossa situação de atraso, nós amparemos alguém que esteja pior do que nós. Não é isso que está no Pai Nosso? É a única recomendação moral que Jesus nos dá na prece que nos ensina. Perdoai as nossas ofensas, assim como, do mesmo jeito, igualzinho eu perdoo aquele que me ofende. Me ajuda, Senhor, do mesmo modo que eu estou tentando ajudar os outros. Portanto, a ajuda que eu vou receber de Deus não depende de Deus, depende de mim. Depende do quanto eu quero ajudar alguém. Porque quando você ajuda, você não precisa pedir nada. O universo é tão generoso, é tão grandioso, é tão maravilhoso, Deus é tão especial, que você não precisa pedir. Porque seria muito cruel
que um filho precisasse pedir comida para o seu pai ou para a sua mãe, sem o que o pai deixaria ele passando fome. Se você, pai e mãe, a coisa que mais te preocupa na vida é o seu filho passar fome, e você peca de tanto querer que ele coma, mesmo quando ele não quer mais, oferecendo coisas, fazendo pratinho, fazendo sopinha, fazendo lanchinho, e dando sorvete, e dando a beterraba, e fazendo suco, fazendo vitamina. E ele fala: pelo amor de Deus, mãe, não aguento, estou pesando 98 quilos, tenho 6 anos, chega. Ai, neném, você está tão magrinho. Nós que somos maus, queremos tanto que os nossos filhos não passem necessidade, que não precisem pedir. Quando você entende que coisa é Deus, se você entender de verdade, você nunca vai precisar pedir nada para Ele. Nunca. Se você fizer aquilo que te compete fazer. Se você entender como o universo funciona com base na moeda que se chama amor, não precisa pedir nada para Deus. Se você amar. Se você amar as pessoas, se você ajudá-las, se você se desdobrar, se você se empenhar, se você não se cansar, se você estiver sempre querendo fazer a alegria dos outros, o universo te defende sempre. Mesmo que você sofra, mesmo que você seja esquecido, mesmo que você esteja doente, o universo sempre vai te defender. Não para esta vida apenas, não para agora. Vai defender você para sempre, em tudo. Então haverá, sim, exércitos de espíritos generosos trabalhando por você trabalhar. Exércitos de almas que te querem bem, pelo bem que você faz para os outros, sem você pedir nada. Vai haver espíritos tomando conta da sua família, vigiando seus filhos, amparando sua saúde, mesmo que você não precise se ajoelhar, acender uma vela e pedir: pelo amor de Deus, Senhor, eu estou com dor, me ajude. E às vezes a dor não passa, não porque você não está recebendo ajuda, mas porque você precisa dela. Você precisa desenvolver a resignação, precisa desenvolver a paciência. Então você, ao invés de ficar amando Deus por algo que Ele já está fazendo, você vai mudar a maneira de falar com Ele. Senhor, eu sei que se eu não precisasse sofrer, você já teria me livrado disto. Mas se eu estou precisando passar por isso, que vai ser bom para mim, eu te peço, me ajude, me dê força. Que eu possa aprender com a dificuldade, que eu possa vencer sem revolta cada um destes desafios. Isso eu te peço. Então a gente aprende a solicitar, a gente aprende a entender a ajuda que vem do alto. E ao invés de a gente ser um problema para Deus, a gente passa a ser um bom filho para Ele. E para Deus, tanto quanto para a mãe e para o pai, quando o filho se forma, quando o filho lá no palco do teatro tem o seu nome chamado e alguém lhe entrega um diploma, poxa vida, nenhum pai vai se lembrar de quanta dívida teve que pagar para que o filho se formasse, quantas burradas aquele cara fez. Nenhum pai vai se lembrar das noites que não dormiu, de quanto teve que gastar em remédio. Nenhum pai vai se lembrar disto. O pai vai se sentir muito feliz de ver o seu filho, por fim, vencendo a ele mesmo. E esta é a coisa mais linda do universo. É lembrar que Deus não é nosso adversário. Está fazendo todo o possível para que a gente também não seja o nosso adversário. Essa é uma das coisas mais inspiradoras que a vida consegue nos
nos convencer de que a doutrina espírita é rica em exemplos. O pior dos homens vai ser Jesus também. Pode demorar um pouco mais, mas ele também vai ser. Não importa. Porque essa é a lei. Este é o progresso que não se interrompe nunca. Agora vamos para as perguntas que os nossos telespectadores deixaram já na semana passada e algumas de hoje. Ana Paula, vamos lá. Pedro Carneiro, de João Pessoa, na Paraíba. Tomando como exemplo os espíritos dementados mencionados por você, que apesar de já terem passado pela transição, ainda permanecem presos a este plano, analogamente, aqueles que hoje estão encarnados, ligados exclusivamente a assuntos como futebol, carnaval, cerveja, sexo, todo o lixo mostrado na TV, sem a menor noção acerca da imortalidade da alma, não estariam também no mesmo nível daqueles, considerando o propósito da nossa passagem aqui neste planeta? Bom, Pedro, naturalmente que cada um está num estágio evolutivo e que cada escolha que nós fazemos demonstra o que somos. Estes que estão na Terra, eles têm a opção de mudar com consciência, por perceberem, como perceberam aqui as nossas irmãs e irmãos, que é bom fazer a coleta de lixo seletiva, é bom colocar os brinquedos em ordem, é bom parar de assistir televisão, ver coisa que não presta, é bom parar de fumar, de beber, de ter vícios, para a própria pessoa. Eles poderão fazer isso. Agora, se não fizerem, são outros candidatos a espíritos dementados, como eu contei aqui a história do Malaquias, do Aristarco e outros. Quanto tempo ainda vai levar para que esses espíritos consigam um pouco de lucidez para perceberem que já não tem mais o corpo físico? Vão ficar querendo tomar a sua bebidinha, então vão virar fantasma de boteco, não é? Obsessor de bebum. Vão querer fazer as suas coisas que antes eles podiam e agora não podem mais. Na gula, vão querer comer, induzirão outros gulosos a continuarem a comer para eles sentirem o prazer como espírito. Mas isso vai fazer com que eles continuem torpes, precisando sofrer. Só vai demorar o sofrimento deles, só vai ampliá-lo. Por isso é que, enquanto nós estamos aqui na Terra, a oportunidade que estamos tendo é de sair disto, é de vencer esses impulsos negativos. Agora, quanto mais a gente ficar preso a eles, mais nós teremos dificuldade depois. Depois as coisas se complicam um pouco, pela perda da nossa sensibilidade do corpo físico. Nós vamos estar do lado de lá, e aí então, a maioria das pessoas não se prepara para isso, não sabe o que vai acontecer com eles do outro lado, e isso é um problema sério, até para alienação, para eles fugirem dessa situação, fazendo de conta que não aconteceu. Tá bom? Muito obrigado, viu, Pedro? Lá de João Pessoa, um grande abraço. A Silmara de Indaiatuba diz assim: no livro No Final da Última Hora, a médium descreve seres de outros planetas que têm cabeças de animais. Eles são mais avançados que nós? Por que são assim, se para nós aqui na Terra os animais são menos evoluídos? Se você ler com atenção, Silmara, a descrição que é feita neste capítulo indica o próprio médium, o próprio Lúcio está referindo-se que aqueles espíritos que parecem, que são visualizados pelo médium e que têm uma aparência próxima de seres mais animalizados, eles ainda estão naquela condição, mas eles não estão presentes, eles são formas que foram mostradas, projetadas pelos espíritos que estavam na instituição passando as informações. Está escrito no livro. Basta você atentar-se para esses detalhes. E que se tratam de espíritos ainda menos evoluídos, que já têm condições tecnológicas, mas que não têm essas condições plenas que os outros possuem, para virem estar ali na instituição como eles estão, no relato do Espírito Lúcio do final da última hora. Então, preste atenção, leia de novo, que você vai ver que isto fica bem claro, bem colocado ali na explicação, na hora em que ela está acontecendo,
pelo relato da médium, ou das duas médiuns que estão ali trabalhando com essas visualizações, tá bom? Muito obrigado mesmo assim, Silmara, e esperamos que você possa chegar ao fim do livro, entendendo a solidariedade que existe, que o Espírito Lúcio mostra entre as diversas humanidades que compõem o universo todo. A Lúcia Mara de Campinas. Os livros que são escritos por inspiração na beleza da natureza, nos romances ou tema que lhes chame a atenção, e não é médium nem espírita, também são bons? Ora, ô Lúcia, tudo que é bom, não é? Tudo que é bom. Todos os livros que tenham conteúdo moral elevado, que ajudem as pessoas a combater seus vícios, que deem esperança, deem força para a pessoa superar suas dificuldades, são livros edificantes. Não importa que não sejam religiosos. Aliás, as grandes obras que transformaram a humanidade não eram religiosas. Transformando o indivíduo para melhor, não importa se é religiosa ou não. O que importa é que as pessoas que tenham acesso àquele conteúdo, de verdade, sejam diferentes, para melhor. Tá bom? São bons também. Tá certo, ô Lúcia? Um abraço para você. A Rosângela, da família Barbosa, de Ribeirão Preto. Como se dá a chegada na espiritualidade de um espírito que foi assassinado? Bem, chegar do lado de lá é a coisa mais fácil. Viu, Rosângela? Por quê? Já está lá. À medida que o corpo morre, ele expulsa o espírito. A morte, nesses casos, se dá pela expulsão que o corpo fornece, que o corpo promove da entidade, que antes estava tomando conta dele. Agora, o estado dele do lado de lá dependerá de vários fatores. Primeiro, do seu apego à realidade física da vida. Segundo, da sua elevação afetiva e espiritual, por aquilo que ele já aprendeu, por aquilo que ele viveu, pelo merecimento dele em relação à ajuda que ele possa receber ou não de espíritos amigos. Tudo isso estará envolvido para que ele se veja melhor, que ele se veja mal, ou que ele não se veja naquele momento. Então depende de cada um, porque a morte pode ser igual para todos, mas nem todos são iguais para a morte. Quem fala isso é André Luiz no livro Ação e Reação, no capítulo 18. Quando você vai a este livro, você vai encontrar a descrição de um acidente aeronáutico, onde aproximadamente 15 ou 16 pessoas morrem juntas. E eles estão pedindo ajuda. No plano espiritual, soa uma solicitação em um dos aparelhos que pede ajuda, e então uma caravana é deslocada para aquela região do acidente. E ele descreve, quando chegam lá, que eles só puderam resgatar naquele dia, naquele momento, 3 ou 4 espíritos que tinham mais ou menos condições de serem resgatados, mas ainda assim sem consciência. Tinham outros que saíram fugindo, gritando, desesperados pelo mato, sem terem noção de que morreram. E tinham outros que estavam ali, misturados nos pedaços de corpos, e que eles não tinham autorização para retirar, porque eram espíritos que não tinham merecimento ainda, não tinham evolução, precisavam passar por aquele tipo de trauma para começarem a despertar como espíritos. Então, Rosângela, a chegada do lado de lá, ela é espontânea e automática. Parou de funcionar o corpo, puf. Agora, como o espírito vai estar, vai depender de todos esses fatores. Tá bom? E alguns outros que a gente nem comentou aqui. Perguntas de hoje. O Leandro Freitas Pereira, de São Paulo. Os espíritos que nos auxiliam de várias formas, como Lúcio, Joana de Ângeles, Dr. Bezerra e tantos outros, acredito que não são puros. Cadê o Ricardo? O Ricardo quer gostar dessa pergunta. Eles estão deixando de encarnar em outros planetas, atrasando momentaneamente sua evolução para permanecer nos ajudando na Terra, demonstrando um imenso ato de amor para conosco? Bom, certamente eles não são espíritos puros, porque espírito puro é aquele que não precisa reencarnar. Se estes são espíritos que estão na Terra, estão ajudando a humanidade, estão trabalhando por aqui,
não sendo espíritos puros, porque os espíritos puros estão em dimensões muito maiores, são espíritos errantes e estão trabalhando aqui. Agora, a sua pergunta é se ao atrasarem momentaneamente a sua evolução, eles não estariam prejudicando a si mesmo. Mas quando a gente vai no livro dos Espíritos, nós vamos entender que os Espíritos podem renascer e podem evoluir em qualquer lugar, sempre. Eles estarão sempre se qualificando. E quanto mais renúncia faça, não importa onde, isso só estará enaltecendo o espírito. Quando nós vamos nas perguntas que falam sobre a encarnação nos diferentes mundos, nós vamos encontrar lá, começa na pergunta 172, a pergunta número 175. Quando falamos aqui, quando Kardec indaga sobre a encarnação em mundos diferentes, mundos piores ou mundos melhores. A pergunta 175 é a seguinte: existe alguma vantagem em voltar a habitar sobre a Terra? Ou seja, você nasceu na Terra, morreu na Terra. Agora, tem alguma vantagem em voltar a viver na Terra? A resposta dele: nenhuma vantagem em particular. Não há nenhuma outra vantagem, a não ser de você voltar aqui. A menos que seja em missão. A menos que você tenha sido encaminhado para renascer na Terra com uma missão. Se você é um missionário na Terra, você progride aí como se você estivesse em um outro mundo. Um mundo que fosse melhor. Ou seja, se o espírito missionário, já podendo estar no mundo melhor, é encaminhado para vir à Terra, e ele vem à Terra e cumpre a sua missão, ele progride na Terra do mesmo jeito que ele progrediria no outro mundo. Então, aqui, Leandro, é o núcleo da sua dúvida. Estes espíritos, que estando aqui no mundo invisível, como espíritos errantes, poderiam já estar em outro orbe, mas continuam aqui, estão cumprindo missões, e seja aqui, seja no outro mundo, eles vão evoluir do mesmo jeito no cumprimento das tarefas, tá bom? Muito obrigado, viu, querido, pela sua pergunta. O Antônio Bernardo, de Alverca, em Portugal. Sabemos que os bons espíritos agem em qualquer casa de Deus, e ultimamente algumas religiões falam de bruxarias, macumbeiros, etc. Não é só ultimamente não, né? Eles sempre falaram. Falam mal de todos esses e até do espiritismo, dizendo que é tudo farinha do mesmo saco. Pergunto: como a espiritualidade continua ajudando-os, mesmo vendo e ouvindo falar mal do espiritismo? Como devemos agir diante dessas pessoas? O que esperar desse tipo de pessoa? Antônio Bernardo, de Alverca. Para isso, Antônio, eu vou me lembrar, eu faço aqui referência àquilo que nós aprendemos nos momentos finais da vida de Jesus. Preso à cruz, esquecido dos seus amigos, injustiçado pelos homens da lei, violentado pelos agressores, pelos soldados, Jesus se dirige ao Pai e diz: Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Jesus pede a Deus, Jesus advoga a ignorância dos que o estavam matando fisicamente, pedindo que Deus tenha compaixão, que se fosse possível, isto é um pedido quase inócuo, vejam só, porque o universo tem suas leis, quem faz o mal colherá o mal, quem faz o bem colherá o bem. Jesus não precisava pedir isso a Deus, mas quando Jesus pede isso ao Pai, Ele está demonstrando um amor por aqueles que erram, um amor por aqueles que o prejudicaram. Ele nos está ensinando que não importa que o maldoso vai pagar pelo crime, não importa que os que falam mentiras, que os que xingam, que os que se empenham em inventar inverdades a respeito de caminhos cristãos que eles não conhecem, não importa que eles atrapalhem a vida dos outros, não importa. Quando Jesus pede a Deus que nos perdoe,
ele está vivendo a lei de amor do universo. Vivendo um amor por aqueles que o ferem, por aqueles que os destroem fisicamente. E é exatamente por isso, Antônio, que os espíritos continuam ajudando. Porque não é por nós acreditarmos nos espíritos que nós somos melhores que aqueles irmãos que encaminham os outros, evangélicos ou de outras religiões, falam mal do nosso caminho. Não é porque nós acreditamos nos espíritos que nós não temos defeitos, que somos melhores do que eles. Não. Quantos evangélicos existem que são muito melhores que espíritas, que são mais humanos, que são menos indiferentes, que são menos presunçosos. Quantos há que não têm crença nenhuma? Nós conhecemos a tragédia humana, nós conhecemos, mas eu tenho minhas dúvidas. Entre os que são religiosos de todas as religiões, qual deles teria coragem de, encontrando um miserável na calçada, levá-lo para dentro da sua casa, para que ele dormisse aquela noite protegido da chuva, do frio? Ou que pegasse um enfermo que ninguém quis cuidar e colocasse num ambiente em que ele próprio prestasse socorro? Isso está no Evangelho. Mas quem conhece o Evangelho tem medo de fazer o bem, geralmente. Mas eu conheço inúmeras histórias de prostitutas, de mulheres de má vida, que são vistas pelos, entre aspas, homens de bem, mulheres de bem, que recolhem nesses prostíbulos pessoas doentes para cuidar delas. A história é tão linda que Chico Xavier conta, isso está na vida dele. Quando um cego caiu de cima de uma ponte em Pedro Leopoldo e não tinha ninguém para cuidá-lo, Emmanuel conta para ele que ele precisava cuidar do infeliz. O Chico vai até lá, consegue uma estalagem, instala o pobre homem, mas o Chico trabalha de dia, então ele faz um anúncio no jornal pedindo que ele precisa de ajuda para cuidar daquele homem no período do dia, porque de noite ele cuidaria. De noite ele volta do trabalho, ele cuida, ele dá remédio na hora certa, ele dá comida lá na estalagem que ele paga sem ter dinheiro para cuidar de um semelhante. Não aparece nenhum santo, não aparece nenhum espírita, mas duas prostitutas que leem o jornal vão até ele e dizem: Chico, como o nosso serviço é de noite, nós temos dia sem fazer nada, então a gente veio aqui para dizer a você que a gente aceita cuidar desse homem. Ai, minhas filhas, que maravilha, que bom, mas nós temos que te falar uma coisa, Chico. Pode falar. A gente é mulher da vida, nós somos prostitutas aqui no Biriba. Mas o que tem isso a ver, minha irmã? Vocês não vão cuidar dele? Vamos sim, Chico, mas é que a gente quis falar isso para você não acabar enganado por nós. Então, Antônio, elas cuidaram por 30 dias. Durante o dia, Chico chegava, ao final da tarde, fazia uma prece com elas e com o doente. E depois da oração elas iam embora. E Chico cuidava o resto da noite. Quando termina o período, o homem já está bom. E então as duas chegam a ele e dizem: Chico, nós queremos dizer uma coisa para você. Resolvemos abandonar a vida. Resolvemos abandonar esse mundo desse jeito que a gente vive. Nós vamos embora daqui porque não podemos ficar numa cidade que nos conheceu como prostitutas. E uma delas mudou-se para uma cidade maior, onde se casou e depois de ter filhos, morreu não muito tempo depois. E a outra
formou-se em enfermagem e por longos anos cuidou, depois de ter sido inspirada por cuidar daquele cego, cuidou de outros. Então, não importa, Antônio, não importa que falem mal, o que importa é se a gente faz o mal, isto importa. Nós devemos ter compaixão, termos solidariedade e orar por estas criaturas que da sua maneira nos amam, porque isso é uma forma de amor. Eles não sabem, eles não querem aprender, eles querem que os outros tenham medo de nós, mas é uma forma de amor. Eles estão externando o amor que eles podem. E os espíritos tentam ajudá-los para que eles deixem de ser essas prostitutas, esses bandidos, estes ladrões, essas pessoas que caíram na vida, que caíram no vício. O amor, como disse Jesus, veio para os doentes, não veio para os sadios. Obrigado, viu, Antônio? Um grande abraço para você. A última de hoje. A Clotilde diz, com referência à pergunta 194, quando não cumprimos as tarefas de uma existência por vontade própria, ou por não ter certeza do que era a sua tarefa, mesmo não retroagindo, na seguinte encarnação, ele sofrerá as consequências? De que forma? Nós podemos falhar por omissão, Clotilde, por preguiça, por inércia, por medo, não por maldade. Aquela é uma existência inútil, uma existência perdida. As consequências dela vão ser a de você precisar recomeçar numa próxima, o que já poderia ter feito agora, com as agravantes das facilidades que você teve e não aproveitou, que você obviamente não poderá ter de novo. Talvez com menos facilidades você seja capaz de cumprir a sua tarefa mais fielmente, tá bom? Então não há problema, mas o problema é não fazer o que deveria ter feito. Esse é o problema. Tá bom, querida? Obrigado pela sua pergunta. Agradecemos àqueles que deixaram ainda alguma pergunta. Tem aí, Ana Paula? Tá bom. Na próxima semana nós iremos tratar de respondê-las. Tá bem? Vamos nos preparando para a prece. Vamos fechar os olhos. Obrigado, Jesus querido, pela oportunidade do aprendizado, do crescimento que nós conseguimos quando nossa alma, elevando-se no entendimento das leis espirituais, pode modificar-se com novos materiais, pode compreender leis indestrutíveis, imutáveis, e com isto fazer suas escolhas em direção diferente daquela que outrora nos encaminhou para o abismo, para o erro, para a escuridão. Graças ao aprendizado, nossos passos podem ser mais fortes e firmes na direção correta. Não importa como você nos ensina, quanto equívoco já tenha sido perpetrado pela nossa insensatez. Todos aprenderemos com eles, todos teremos a oportunidade de repará-los. Mas acima disto, importa não cometê-los outra vez. Importa seguir por estrada que agora dê sentido ao objetivo da vida. Importa que nós palmilhemos cada trecho sem medo de ir em frente e sem arrependimento de ter passado por ali, sem precisar voltar depois, perdendo tempo e caminho. Que nossa vontade de evoluir signifique o desejo de se enfrentar, de melhorar em todas as coisas. Que a gente pare de ser boneca de vitrine, boneco de sedução. Que a gente pare de querer ter estilo para impressionar os outros, para mostrar a nossa personalidade. No tempo que perdemos com essas bobagens, nós não crescemos,
nós vivemos de acordo com o mundo, ao invés de fazer o mundo ser de acordo com o que deve ser. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a entender que são outros os valores que prevalecerão num mundo melhor. Que nós possamos defendê-los. E mais do que nos fantasiarmos, de nos embonecarmos, mais do que cobiçarmos, que nós possamos transformarmos nos teus ajudantes. E que nosso exemplo possa levar outras pessoas a desejarem também viverem o bem, fazerem o bem, transformarem-se nele. Que o estudo que envolve os que estão aqui presentes e a todos os que estão nesse instante em oração em seus lares e que assistem através da TV Alvorada possa nos abastecer destes elementos que de verdade se transformam em alimentos para o nosso espírito. Pai nosso,